Boa noite, alunos aí do 7º período de Psicologia da FANS. Estou aqui de volta para a gente poder continuar conversando sobre a nossa matéria. Hoje nós vamos continuar falando sobre o inventário fatorial de personalidade, porém a gente vai falar, quem não viu ainda o último vídeo, por favor assista, ou até tente rever essa última aula antes de ver essa, porque uma vai complementar a outra, tá? Então, na última aula a gente falou sobre, os fatores avaliados pelo IFP, como que aplica o IFP, as principais características do IFP, que é o Inventário Fatorial de Personalidade. E hoje a gente vai ver um caso pra gente ver também, depois que a gente aplica, corrige e avalia um pouco das normas, como que a gente faz, essa interpretação, essa análise dos dados. Então, o caso que a gente vai estudar é um caso, de um jovem, do sexo masculino, 24 anos, que está cursando o último ano do ensino médio, e a história dele foi o seguinte: ele fez o ensino fundamental, aí ele foi fazer um curso profissionalizante, então deu um tempo nos estudos, um curso de eletricista, e depois retornou aos estudos, então agora está quase concluindo o ensino médio. Em relação ao trabalho, ele ocupa um cargo de liderança, numa empresa de prestação de serviços, e mas do ponto de vista mais pessoal, não é casado, não tem filhos, As informações, a respeito do paciente aqui, gente, estão bem resumidas, Se a gente estivesse fazendo aí uma avaliação psicológica, a gente teria que fazer uma entrevista, bem minuciosa, com bastante detalhes aí sobre a vida, do paciente, dependendo do objetivo que fosse aí essa avaliação psicológica. Nesse caso, a informação que a gente tem aqui, esse paciente encontra-se em psicoterapia, parece estar tendo alguns problemas aí, de agressividade, tá mais impaciente, reativo, também parece estar muito preocupado com o futuro profissional, tendo aí uma ansiedade, então uma preocupação excessiva. Então são as características aí que o que o contexto comportamental apresenta pra gente. Então foi feita então essa avaliação, pelo psicólogo dele com fins psicoterápicos, e aí vamos ver os resultados, tá? Nessa tabela aqui a gente já tem, os fatores avaliados pelo IFP, o score bruto, o percentil e a classificação. Aqui a gente ainda tem uma coluna que indica arredondamento. O que é isso? Não precisa te preocupar muito com isso não, mas é assim. Às vezes não tem o score bruto lá na tabela de normas. Por exemplo, ele aqui em deferência, deu 42. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes não tem 42, mas tem 41 ou tem 40, Isso aconteceu quando a gente estava corrigindo o teste. Ou tem 43, 44. A gente vai arredondar para cima ou para baixo. Então, aqui no IFP, eles já deixam claro que o critério de arredondamento é a partir da média percentílica, que seria o percentil 50. Então, a gente vai se aproximar mais do percentil 50. Então, por isso que, se estiver abaixo de 50, a gente vai arredondar para cima. Se estiver acima, a gente vai arredondar para baixo, tá bom? Por isso que vocês vão ver aqui, em relação ao percentil, tá? Pra gente achar o percentil correspondente ao score bruto. Muitas vezes a gente vai precisar de fazer isso aqui, o score bruto 40, o percentil correspondente a 25, e não precisou de fazer arredondamento. Só em alguns casos que precisou de ser feito, tá bem? Mas o mais importante, gente, é a gente avaliar aqui os fatores, que estão aí nas extremidades. A gente pode observar pela tabela que o paciente avaliado, ele teve vários fatores aí que a classificação dele foi extremamente baixa ou extremamente alta. Então, são esses pontos que a gente vai destacar. Então, vamos pegar aqui o que foi extremamente baixo. Assistência, deferência,
afiliação também, né? Ordem e persistência. Então, olhando só esses dados aqui dessa tabela do extremamente baixo, a gente percebe uma certa dificuldade em relação à interação social desse paciente, né? Ele tem uma necessidade de relativamente até forte aí de afago, ou seja, daquela pessoa que precisa de proteção, só que em relação à disposição dele, né, de oferecer essa proteção ao outro, que seria aí assistência, né, e se a gente for relacionar aqui até mesmo com a questão da filiação, que é essa lealdade aos amigos, extremamente baixo. Então, assim, seria uma pessoa que não é muito altruísta, não é muito empática e que também não tem muito apego aos amigos, às amizades, né? Por outro lado, é extremamente observadora do comportamento, né? Pra gente ver essa introspecção aqui bastante alta, né? Percentil 90. E um afago relativamente forte, não é extremamente alto, mas é um pouquinho forte. Então, é aquela pessoa assim que não se doa muito nas suas relações, mas que parece exigir sim do outro, né? Chama atenção também aqui, a gente pode relacionar isso à dominância forte e à deferência baixa. Por que a gente pode relacionar? Porque a dominância está muito ligada, né, àquelas pessoas que têm aí uma característica até de liderança. E realmente, né, condiz com o contexto de vida dele, que ele ocupa um cargo de liderança, né, na empresa que ele trabalha. Então, é um traço aí da personalidade dele, ser mais dominador nas suas relações. E em compensação, deferência baixa, baixíssima, né, que é justamente aquela dificuldade, assim, de seguir ordens, de lidar mesmo com figuras de autoridade, né? Dependendo de quanto isso é exacerbado, né? Pode ser complicado aí, principalmente nas relações profissionais da pessoa, tá? E por outro lado, a gente observa aí também, né? Uma exibição alta e uma agressividade também alta, que chama a atenção, né? Inclusive o quadro dele, né? A gente percebe que ele já está apresentando aí algumas dificuldades aí no dia a dia dele, nas relações mesmo pessoais, na reatividade, né, na agressividade. Dois fatores aqui que também estão relacionados, que a ordem e a persistência extremamente baixa. Então, uma pessoa que tem dificuldade aí de planejamento, de organização, de determinação de superar obstáculos, inclusive o desempenho dele aqui, a classificação é fraca, né? Não chama tanto atenção quanto ordem e persistência, que estão extremamente baixas, né? Mas é coerente, né? Esse desempenho fraco com a ordem e a persistência extremamente baixos, né? Aqui a gente também tem dois outros fatores que ficaram separados, assim, só porque, para não ficar muito grande ali na tabela, mas a gente vai relacionar com os outros, né? Olha que interessante, a mudança deu média forte e a autonomia extremamente alta. Essa autonomia aqui, né, extremamente alta, é super coerente com o que a gente falou, da deferência muito baixa, né? Ele mesmo apresenta nesse momento uma insatisfação profissional e uma vontade de mudança, tem feito processos seletivos, procurando outro trabalho, né? Então tem muito a ver com esse momento que ele está vivendo aqui. E ele tem realmente essa busca por exercer, né? Talvez até profissionalmente, né? Assim, pensar numa atividade mais empreendedora, né? Porque ele tem essa dificuldade de lidar com a autoridade, tem essa dificuldade de seguir ordens, né? E busca, assim, mais autonomia, né? Assim, a independência, né? Agir mais livremente, né?
E a mudança dele, ele não é rígido, né? Ele é uma pessoa assim, mediana, digamos assim, mediana para forte, né? Em relação à abertura para o novo, né? Então, seriam esses pontos aí que a gente poderia ressaltar na análise, né? E posteriormente, né? Até no laudo, no relatório, né? Mas principalmente assim, né? Na devolutiva com esse paciente, desses pontos aí, né? Da personalidade dele. O IFP, gente, além dele ter esses fatores que a gente já viu cada um, né? O que medem, o que avaliam, ele também organiza aí fatores de segunda ordem. Então, é como se esses fatores que a gente estudou se agrupassem em 3 categorias, que são os fatores de segunda ordem, que são necessidades afetivas, necessidades de organização e necessidade de controle e oposição. Então, a gente pode analisar o sujeito tanto pelos fatores de primeira ordem, quanto fazer um agrupamento dos fatores de segunda ordem, que também é uma análise, uma interpretação bastante interessante. Então, vamos ver aqui o que aparece em necessidades afetivas. Condiz com a nossa análise, olha, tivemos aí, né, médio fraco a classificação, né? Então, assim, denota aí, assim, algumas dificuldades, né, interpessoais, até familiares, e mesmo no trabalho que ele vem apresentando, né? As necessidades de organização extremamente baixa, né? Então, exatamente, é o somatório lá, né, de organização, com persistência, com desempenho. Então, ele tem muita dificuldade nisso. Isso pode ser um dos pontos a ser trabalhado na terapia dele, até porque se ele vai, né, talvez seja uma das dificuldades, uma das fraquezas aí que atrapalhe, né, tanto o lado pessoal quanto o lado profissional dele, né? Então, seria, acho que, o ponto a ser mais trabalhado aí em relação a esse paciente. E as necessidades de controle e oposição também extremamente altas, né? Então, ele, né, tem a dominância muito alta, a agressividade muito alta, a deferência muito baixa. Então, tudo isso vai se agrupando, né, nessa necessidade de controle e oposição muito alta, que é outro ponto também a ser trabalhado, né? Então, seriam esses 2 pontos, né, de necessidade de organização e de controle e oposição, que seriam aí os pontos mais críticos, né, e importantes aí de serem trabalhados, né, e indicados para o paciente como ponto de dificuldade. Gente, então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que essa interpretação e essa análise dos dados é um aprendizado, né? À medida que a gente vai tentando exercitar esse raciocínio clínico, a gente vai conseguindo, né, fazer interpretações e análises melhores. Claro que a gente precisa também conhecer o teste, o que ele avalia, os fatores, né? Então, por favor, deem uma olhada, né, no caso número 1 e tentem fazer, né, a análise e interpretação do caso número 2, tá? Um grande abraço para vocês.